Olá pessoal, estamos de volta aqui para a parte 2 da semana 1, expressões algébricas. Expressões algébricas. As expressões algébricas são aquelas expressões matemáticas que possuem números e letras, ou apenas números, também conhecidas como variáveis. As letras são as variáveis, porque as letras assumem valores variados. Utilizamos as letras para representar valores desconhecidos, ou até mesmo para analisar o comportamento da expressão de acordo com o valor desta variável. As expressões algébricas são bastante comuns no estudo das equações e na escrita de fórmulas matemáticas e áreas afins. Monômios. Uma expressão algébrica é conhecida como monômio quando ela possui somente um termo algébrico. O que vem ser esse termo algébrico? É um termo algébrico é aquele que possui letra e números separado apenas por uma multiplicação entre eles. Então, por exemplo, um monômio é dividido em duas partes, o coeficiente e o número é o número que está multiplicando a letra, e a parte literal, que é a variável, com o seu expoente. Exemplos aqui. 2x elevado a 3. Isso aqui é o monômio. Repare que entre o 2 e o x eu tenho uma multiplicação. Apesar de não aparecer aqui, eu tenho uma multiplicação. Então, o monômio é uma expressão onde só tem multiplicação entre as letras e os números. E aqui, esse monômio é dividido em duas partes. O número que está multiplicando a letra é chamado de coeficiente. No caso, o coeficiente é o 2. E a parte literal é a parte que tem a letra, incluindo o expoente. Então, a parte literal é x elevado a 3. A letra B, 4AB. O coeficiente é o número que está multiplicando as letras. Então, o 4 é 4 vezes AB. E a parte literal é a parte que contém as letras. Então, a parte literal é AB. M ao quadrado, N. O coeficiente ele não aparece aqui. Por quê? Porque é um 1. 1 vezes qualquer coisa não altera nada. Então, por isso que eu não escrevo 1. Então, quando não aparecer o coeficiente, é porque o coeficiente é 1. E a parte literal é toda a parte que tem as letras, incluindo os expoentes. Então, é m ao quadrado, n. Quando as partes literais dois monômios são iguais, eles são conhecidos como monômios semelhantes. Exemplo. 2x ao cubo e 4x ao cubo. A parte literal que é x ao cubo e a parte literal que também é x ao cubo. Então, as partes literais são idênticas, são iguais. Portanto, esses monômios são chamados de monômios semelhantes. Letra B. 3ab ao quadrado menos 7ab ao quadrado. Parte literal aqui, ab ao quadrado. Parte literal aqui, ab ao quadrado. O coeficiente não interessa no caso. Vou olhar apenas a parte literal. Como as partes literais são idênticas, são monômios semelhantes. 2mn e 3mn ao quadrado. Esses monômios eles não são muito semelhantes, porque as partes literais aqui são diferentes. Aqui eu tenho mn, aqui eu tenho mn ao quadrado. Isso aqui é meio que eu vou escrever m vezes n, que é diferente de m vezes n. Então, aqui não são semelhantes. E a letra D, 5y e 5x. A parte do coeficiente, a parte numérica, são iguais. É 5 em um e 5 no outro. Porém, a parte literal são diferentes. Portanto, não são semelhantes. Então, para definir se dois ou mais monômios são semelhantes, eu tenho que observar apenas a parte literal. Tem que possuir as mesmas letras com os mesmos expoentes. Polinômios. Quando a expressão algébrica possui dois termos algébricos
ela é conhecida como polinômio. Um polinômio nada mais é do que a soma ou diferença entre monômios. Então, se eu tenho dois ou mais monômios separados por soma ou subtração, eu tenho um polinômio. Bastante comum o uso de polinômio no estudo de equações e funções, ou na geometria analítica, para descrever as equações de elementos da geometria. Exemplos. Aqui eu tenho três monômios. 2x ao quadrado, 2x, 3. A parte literal aqui não existe, mas é um monômio. Então eu tenho três monômios separados por adições. Então aqui eu tenho um polinômio. Nesse caso específico aqui, esse polinômio tem um nome especial. Ele chama trinômio, porque são três monômios. Letra B. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 monômios separados por subtrações e adições. Então, eu tenho um polinômio. Nesse caso aqui não tem nome especial, tá? A partir de 4 não tem nome especial. 5mn menos 3. Eu tenho dois monômios separados por uma subtração. Então, eu tenho um polinômio. Nesse caso aqui, ele tem um nome especial, chama binômio. Nós temos aqui outro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 monômios separados por adições e subtração. Então, aqui eu tenho um polinômio. Esse aqui, 4 não tem nome especial. Nomes especiais é apenas para quando tem 3, que é o trinômio, ou quando tem 2, que é o binômio. Simplificação de expressões algébricas. Em uma expressão algébrica, quando há termos semelhantes, o que são termos semelhantes mesmo? Aqueles que têm partes literais idênticas. É possível realizar a simplificação dessa expressão por meio de operações com os coeficientes, termos semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui um polinômio. O polinômio é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 monômios. E aqui, analisando, eu percebo que eu tenho algumas coisas em comum aqui. Aqui eu tenho x, y elevado ao quadrado. E aqui eu tenho x, y elevado ao quadrado. Então, repare que esses dois monômios aqui, eles são semelhantes, porque têm a mesma parte literal. Então, quer dizer que eu posso operá-los. Eu posso juntá-los. E assim eu posso fazer com os demais. Então, eu tenho o 5x ao quadrado e o 9xy ao quadrado. Eu tenho aqui 10x e tenho o 5x. Nós temos o xy e aqui xy. Aqui, xy, 4x ao quadrado y tem x ao quadrado y. E aqui também eu tenho x ao quadrado y. Aqui, x ao quadrado y e x ao quadrado y. E esse aqui, eu não tenho nada semelhante a ele. Então, agora eu posso fazer os cálculos. Então, eu vou pegar esse monômio e juntar com este. Esse e juntar com este. E assim por diante. Então, nós temos o seguinte. Vamos pegar aí o de vermelho. 5xy ao quadrado e 9xy ao quadrado. Então, eu tenho 5 com mais 9, eu tenho 14xy ao quadrado. Agora, o de verde. 10x com mais 5x, eu tenho 15x. Agora, menos 3xy, menos 3xy. Eu devo 3 e gastei 3, então fico devendo 6. Então, menos 6xy. E 4x
ao quadrado y menos 5x ao quadrado y. Aqui eu tenho 4 e tiro 5, então eu fico devendo 1. Então fica menos 1x ao quadrado y. Esse 1 não é necessário escrevê-lo. Então eu tiro, fica só menos x ao quadrado y. E o menos 2x ao quadrado y ao quadrado não tem nada em comum a ele, então não vou operá-lo, mas ele vai aparecer no meu resultado final. É o seguinte, menos 2x ao quadrado y ao quadrado, que não tinha nada para operar com ele, mais os resultados que eu encontrei, 14xy ao quadrado, mais 15x, menos 6xy, menos x ao quadrado y. Pronto, eu simplifiquei o polinômio. Valor numérico de uma expressão algébrica. O valor numérico é uma expressão algébrica, é o número que pode substituir as incógnitas para que seja efetuada a operação e obtido um resultado final. Então, o que é o valor numérico? É quando você substitui as letras por valores dados e acha um resultado. Esse resultado é o valor numérico. Para resolver uma expressão algébrica, é preciso seguir a ordem exata de solução das operações que acompanham. Isso nós já sabemos, né? Desde o ensino fundamental. Primeiro resolve as potências e as raízes, depois as multiplicações e divisões, e por último, adições e subtrações. Então, letra A, exemplo. Né? Calcule o valor numérico da expressão 4x mais 10y ao quadrado para x igual a 2 e para y igual a 3. Então, para solucionar isso, eu vou fazer a substituição. No lugar do x, eu vou escrever 2. E no lugar do y, eu vou escrever 3. Então, vamos fazer as substituições. Vai ficar, se é 4x, lembrando que entre o 4 e o x é uma multiplicação. Então, fica 4 vezes 2, mais 10 vezes 3. Porque o y vale 3. E esse 3 está sendo elevado ao quadrado. Aí, seguindo a ordem das operações, eu vou resolver a potência. Então, 3 ao quadrado, 9. Agora que eu resolvi as potências, eu vou resolver as multiplicações. 4 vezes 2, 8. 9 vezes 3, 90. Agora eu vou somar 98. Então, o valor numérico dessa expressão para x igual a 2 e y igual a 3 é 98. Letra B. Calcule o valor numérico da expressão 8 vezes x ao cubo, y ao quadrado, para x igual a 3 e y igual a menos 1. Então, vamos fazer aqui, colocar no lugar do x o 3 e substituir o y por menos 1. Então, 8 vezes x. Então, no lugar do x eu coloquei o 3 e o x está sendo elevado a 3. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo. Vezes menos 1 elevado ao quadrado. Repara o seguinte. Eu coloquei o menos 1 elevado ao quadrado. O menos 1, desculpa, coloquei entre parênteses. Isso eu vou fazer sempre quando eu substituir um valor negativo. Quando o valor que você for substituir, colocar no lugar da letra, for um número negativo, sempre substitua entre parênteses. Então, coloquei o menos 1 entre parênteses, que é o valor do y, e tudo elevado a 2. Então, eu vou resolver a potência. Menos 1 elevado a 2 é 1. E 3 elevado a 3, cuidado, gente, não é 3 vezes 3 não, tá? Aqui aparece muito 9. 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Agora eu efetuo a multiplicação. 8 vezes 27, 216. Vezes 1, 216. Então, o valor numérico dessa expressão para x igual a 3 e y igual a menos 1 é 216. Multiplicação de polinômios. Na multiplicação, devemos multiplicar termo a termo. Então, vou pegar cada termo de um polinômio e multiplicar por todos os termos do outro polinômio.
Na multiplicação de letras iguais, repete-se e soma-se os expoentes. Vamos fazer aqui, ó. 3x ao quadrado vezes menos 2x. Não esqueça a regra de sinais. Às vezes, os erros aparecem aqui, principalmente nos sinais. 3 positivo vezes 2 negativo é menos 6. Vou ter o seguinte, ó. 3 vezes menos 2 é menos 6. Então, vou fazer a multiplicação da parte numérica. Agora, vou multiplicar as letras. X ao quadrado vezes x. X ao quadrado vezes x, aqui é 1. Não podemos esquecer que 1 aqui não precisa aparecer. É x elevado a 1. O que diz a regra quando eu multiplico potências com bases iguais? Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, eu tenho menos 6 elevado a x ao cubo. Agora, eu pego esse mesmo termo, x ao quadrado, 3x ao quadrado, e multiplico pelo próximo termo. 3x ao quadrado vezes 1. Qualquer coisa vezes 1 não muda, então continua 3x ao quadrado. Agora, vamos pegar o próximo termo. Menos 5x. Menos 5x menos 5x vezes menos 2x. Então, vamos multiplicar aqui, ó, menos 5 vezes menos 2. Novamente, cuidado com o sinal. Negativo vezes negativo é positivo. 5 vezes 2 é 10. Agora, a parte literal. X vezes x. X vezes x, lembrando que é x elevado a 1 vezes x elevado a 1. Então, repete o x e soma os expoentes. Então, vou ter 10x ao quadrado. Ali. Agora, menos 5x vezes mais 1. Menos vezes mais é menos. 5x vezes 1 é 5x. Agora, vou pegar o próximo termo, que é o 8. 8 vezes menos 2x. 8 é positivo, menos 2x é negativo. Mais vezes menos é menos. 8 vezes 2, 16. Como não tem parte literal no 8 para multiplicar, eu só vou repetir as letras que já tem no outro monômio. Vai ficar menos 16x. Agora, 8 vezes 1, 8. Pronto, já fiz a multiplicação. Agora, eu vou verificar se tem termos semelhantes. Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro aqui, eu tenho x elevado a 3. Tem algum x elevado a 3? Não, não tem nenhum x elevado a 3. Então, só vou repeti-lo. Agora, x elevado a 2. Eu tenho x elevado a 2 aqui e x elevado a 2 aqui. Então, eu posso juntá-los. 3 positivo com mais 10 negativo. Desculpa, 10 positivo. 2 são positivos. Vai dar 13x ao quadrado. Agora eu tenho aqui, ó, x. E aqui eu tenho x. Menos 5 e menos 16. Eu estou devendo 5 e tem outra dívida de 16. Então, eu tenho duas dívidas. Minha dívida, então, vai ser a soma dessas duas. Então, eu estou devendo 21 menos 21x. 8 e não tem nada para somar com ele. Repete. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Espero que possa ter ajudado. E aguardo vocês no Google Sala de Aula, caso tenha dúvidas.